E aí, meus queridos, minhas queridíssimas, como estão vocês aí nesta segunda-feira maravilhosa, deliciosa? Seguimos aí com o coronavírus, né? Seguimos aí com as nossas aulas à distância. Então eu vou mandar mais esse videozinho para vocês aí, seguindo ainda o tópico de funções, tá beleza? Eu quero terminar de explicar a parte de funções para que a gente possa trabalhar com alguns exercicezinhos. Então provavelmente vai ser mais 2 videozinhos aí de funções, ou talvez um, dependendo do time, tá? Eu quero explicar ainda essa parte aqui de substituição de valores em funções. E isso aqui é bem tranquilo, tá? Tem alguns exemplos que não. E raiz da função, né? Ou zero da função, que falta explicar. E a partezinha de pegar um gráfico, né? De uma função, de uma reta, uma função do primeiro grau, e extrair a função, a equação, né? Desta retinha. Só falta esses itenzinhos aí, a gente já pode dar uma brincada com alguns exercicezinhos, certo? Da apostila aí. Bom, vamos começar então com essa primeira aqui, barbadinha, né? Ela é uma f de x igual a 3x mais 2. Aí é pedido f de 0 e f de 3. Esse tipo de função, basicamente, tu substitui o que está aqui dentro lá no lugar do x. Então, ficaria mais ou menos assim. 3 vezes 0 mais 2, né? 3 vezes 0 é 0, mais 2 é 2. Então, f de 0 é igual a 2. Agora, f de 3, então tem que substituir o 3 no lugar ali do x, então 3 vezes 3 mais 2, 3 vezes 3 é 9, mais 2 é 11. Bom, até aí tranquilo, até aí é barbadinha, né? Um passeio no parque chupando um pirulito. Tranquilidade total. E aí vem para o segundo exemplo agora. O segundo exemplo é um pouquinho mais trash, né? Um pouquinho mais complicado, né? Porque o que acontece? Eu não tenho um f de x, eu tenho um f de x menos 2. E aí eu tenho ali um f de 0. Né? Como que eu faço f de 0? Detalhe, eu não vou substituir 0 no lugar do x, que nem eu fiz com o exemplo de cima. Porque o que acontece se eu colocar 0 no lugar do x aqui? Eu vou colocar o exemplinho aqui no cantote. Como é que fica, né? Ficaria assim, ó. F de 0 menos 2 é igual a menos 3 vezes 0 mais 1. Certo? Ficaria mais ou menos assim. Só que 0 menos 2 é menos 2, né? Menos 3 vezes 0 é 0, mas é mais 1, né? Mais 1 seria 1, tá? Então, f de menos 2 é 1. Detalhe, o que eu pedi? Eu pedi f de 0, eu não pedi f de menos 2, eu pedi f de 0. Então, eu não tive a resposta que eu queria, eu preciso do f de 0. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um número aqui dentro, que operando aqui, no caso, tirando 2 unidades, fique 0. Então, aqui é óbvio que eu preciso colocar o 2. Já vou explicar como que eu cheguei nesse 2 para quem não conseguiu pegar, mas é meio óbvio, né? Tranquilinho. Então, eu vou fazer assim, ó. F de... No lugar desse x aqui, eu não vou colocar 0, eu vou colocar 2, tá? 2 menos 2. Por quê? Porque se fizer 2 menos 2, vai fechar o 0 que eu quero. E como eu coloquei 2 nesse x aqui, eu vou colocar 2 nesse também. Então, vai ficar igual a menos 3 vezes 2 mais 1. Tá? 2 menos 2 é 0. Então, a gente vai ter aqui a sequência um f de 0 igual a menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 6 com mais 1, menos 5. Então, f de 0 é menos 5. Tá? Porque eu substituí o 2 no lugar do x para que eu possa ter um f de 0. Ah, professor, eu não entendi como é que o senhor fez, como é que o senhor chegou no 2. Até o 2 é de boas que eu faria tranquilo lá. Mas e esse 3 aqui, se for um negócio mais complicado, né? Se tiver uma fração aqui, se tiver um negócio mais complicado, como é que eu faço? Eu preciso entender que esse negocinho aqui de dentro tem que ser 0. Eu preciso entender, então, de fato, que x menos 2 tem que ser igual a 0. Concordam comigo? Bom, se x menos 2 tem que ser igual a 0, eu vou passar o 2 para o lado de cá. X tem que ser igual a 2. Pronto, né? O 2 é o que eu coloquei ali e ali para poder encontrar o f de 0. O próximo exemplo aí é f de 3. Bom, vamos seguir o mesmo raciocínio aqui, ó. Esse x menos 2, ele tem que ser igual a quanto agora? Ele tem que ser igual a 3, certo? Esse menos 2 vai passar para o outro lado como 1 mais 2. X, então, é igual a 3 mais 2. X, nesse caso, é igual a 5, é igual a 5, né? Então, é o 5 que eu tenho que colocar na minha função, tá? O valor do x tem que ser 5. Vamos vir aqui, então, para ela aqui, ó. Vai ficar f de x menos 2. Então, 5 menos 2 é igual a
menos 3, vezes o x, que é 5, como a gente encontrou lá, mais 1. O que a gente tem de resultado aí? f de 5 menos 2, então f de 3 é igual menos 3 vezes 5, menos 15 mais 1, menos 14 é a resposta, então, do meu f de 3. Certo? Se eu tivesse colocado o 3 direto aqui, ia ficar 3 menos 2, ia ficar 1, ia ficar o f de 1 e não o f de 3. Certo, meus queridos? Coloquei mais um exemplo para a gente dar uma brincada aí, tá? Esse aí eu quero que vocês pausem o vídeo e tentem fazer. Só pausar e tentar fazer esses dois, f de 8 e f de 3, tranquilinho, tá? Depois que vocês tentarem and conseguirem or not, sigam o vídeo que eu vou fazer logo na sequência. Feito? Então, seguindo aí, vamos fazer esse exemplinho marotaço aqui. f de 8, vamos fazer ele no cantote aqui. Eu sei que x mais 1 tem que ser igual a 8. Vou passar algum para o outro lado. X tem que ser igual a 8 menos 1. Então, nesse caso, obviamente, x é igual a 7. Preciso colocar 7 aqui, 7 mais 1 vai dar 8 certinho. Então, aqui vai ficar assim, f de 7 mais 1 é igual a 3 vezes 7 menos 2 sobre 2. Seguindo o nosso baile, 7 mais 1 é 8, então f de 8 é igual a 3 vezes 7 é 21, menos 2 é 19, dividido por 2. Como é um 19 dividido por 2, não dá para simplificar, fica assim mesmo em fração, de boas, tá? Não tem probleminha. Vamos agora para o f de 3, mesmo esqueminha aqui, ó. X mais 1, né, que é o que está aqui dentro, deve ser igual a 3. Vou passar algum para o outro lado, x igual a 3 menos 1, né? Olha aí, vai fazendo cagada aí. Resolvi fazer de lápis esse aqui, que daí se eu fizer cagada eu posso apagar de boas. X igual a 2, óbvio, né? 2 mais 1 é 13, eu quero f de 13. Então vamos lá, sequência aqui, f de 2 mais 1 é igual a 3 vezes 2 menos 2 sobre 2. F de 2 mais 1 é f de 3. 3 vezes 2 é 6. 6 menos 2 é 4. E 4 dividido por 2 é 2. Então, f de 3 é 2. Tranquilinho, meus queridos? Exemplinhos aí super tranquilos, super fáceis, né? Tem alguns aí na apostilinha para vocês fazerem. Depois eu vou passar as páginas dela aí. Então, seguindo para o próximo tópico, né? Acho que eu vou seguir nessa mesma folhazinha aqui. O próximo tópico seria a parte de raízes ou zeros da função. Deixa eu fazer outra lauda, outra folhazinha, né? Ficar melhor. Vamos virar essa aqui. Deixa eu colocar assim, tá? De boas, não aparece ali. Aí eu pego outra folha. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, vamos fazer nessa aqui mesmo, tá? Dá para fazer de boas. Raiz ou zero da função. Então, o que é uma raiz ou zero da função, né? Isso é quando eu quero encontrar o valor da abscissa, né? O valor onde o meu gráfico corta o eixo dos x's, tá? E aí eu vou colocar aqui a função genérica do primeiro grau, que ela é assim, ó, f de x é igual a ax mais b, tá? Isso aqui eu tinha colocado no primeiro vídeo, né? Ela também pode ser expressa por y é igual a ax mais b. Eu tinha explicado, né, naquele vídeo lá anterior que o a, esse azinho aqui, também chamado de coeficiente angular, ele também, né, delimita aí meu ângulo, né, minha inclinação da reta, e existe também o coeficiente linear, que é o b, este bzinho aqui, ó. Então, na minha função do primeiro grau, sempre esse carinha que vai estar alone aqui, ó, esse carinha que vai estar sozinho, ele vai delimitar onde a minha reta passa pelo eixo y. Por exemplo, vamos criar uma função do primeiro grau qualquer aqui. Y é igual a menos 2x mais 2. Vamos colocar assim, tá? Primeira coisa que eu posso definir olhando para essa função. Ela é crescente ou ela é decrescente? Segundo vídeo a gente explicou isso aí. Ela é decrescente porque o meu a
é menos 2, é um valor negativo. Então, ela vai ser uma reta que está caindo, certo? Ela está decrescendo. Agora, como que eu posso esboçar o gráfico dessa função? Eu posso fazer aquela tabelinha, professor, lá do segundo vídeo. Pode fazer a tabelinha. Mas, se tu tiver a raiz ou o zero da função, ou seja, onde ela passa pelo x, e tu já tenha onde ela passa pelo y, tu pode também esboçar o gráfico. Por quê? Eu sei exatamente que ela vai passar pelo 2 em y. Ou seja, se eu for montar o gráfico dela aqui, né? Algo do tipo assim, cartesianinho aqui bonitinho, né? Y e x, eu sei que ela vai passar exatamente aqui. Vamos colocar 1, 2 aqui, né? Ela vai passar pelo 2 aqui, ó. Ela vai estar caindo, né? Vai fazer esse movimento e ela vai passar pelo 2. Agora, onde ela vai passar no eixo x? É isso que eu preciso saber e é isso que é raiz ou zero da função. É isso que eu preciso encontrar. Bom, guys, raiz ou zero da função, super fácil, super tranquilo. Simplesmente vocês vão pegar a função, tá? Que é essa aqui, ó, menos 2x mais 2, tá? Eu não coloquei o y aqui. E vocês vão colocar essa função exatamente igual a zero, tá? É como se o y fosse zero. Na verdade é, né? Porque tu vai calcular o ponto de x, e o ponto de x é exatamente onde passa por cima da reta y no ponto zero. Então, a ideia é basicamente pegar a função e igualar ela a zero, tá? É bem tranquilinho, bem de boas de fazer esse brick aí, tá? Deixa eu segurar que esse negócio está tremendo. Então, eu vou passar o 2 para o lado de lá, vai ficar então menos 2x igual a menos 2, né? Tava mais, ficou menos, e passo o 2 dividindo o x igual a menos 2 dividido por menos 2. Menos com menos é mais, e 2 por 2 é 1, né? Um número dividido por ele mesmo é 1. Significa que a minha retinha vai passar exatamente no 1 de x. Ela é decrescente, estou sem régua hoje, ela é decrescente, ela passa pelo 2 em y, porque o meu coeficiente linear é 2, e ela passa pelo 1 de x, porque o zero da função, a raiz da função é 1. Detalhe, guys, função do primeiro grau, como é uma reta, né? Ela sempre vai ter uma raiz, 1 zero da função. Vai ter uma raiz, 1 zero da função. A gente vai ver mais para frente que a função do segundo grau vai ter até duas raízes, reais ou não, né? Ela vai ter até duas raízes, porque é segundo grau e assim vai, né? Terceiro grau seriam 3 raízes e assim vai. O grau da função delimita quantas raízes no máximo ela pode ter. Raízes reais, no caso da função do primeiro grau, ela sempre vai ter uma raiz real. Sempre, tá? Que é onde a retinha passa pelo x. Perfeito? Tranquilinho? Então é isso aí. Vou fazer mais um exemplinho para vocês verem aí zero de função. Vou fazer aqui do lado. Vamos pensar numa funçãozinha bonita aí. Se fosse live, vocês podiam me dar a função, né? Como a gente faz em aula, e sempre eu peço ajuda dos universitários, né? No caso, quase universitários. No caso, enfim. Y é igual a 3x, sei lá. Vamos colocar menos 1, pode ser. Tá? Vamos ver essa aí, como é que fica. 3x menos 1. Primeiro, ela é crescente ou ela é decrescente? Tá, professor, ela é crescente porque o meu A, o meu coeficiente angular, ele é positivo, né? E ela está crescendo bastante. Mais que uma 2x, por exemplo, mais que uma x. 3x ela está crescendo, né, bastante. E ela passa pelo y exatamente no menos 1, que é o meu coeficiente linear. Então, se esboçarmos aqui um plano cartesiano bonitote, né? yx, né? O menos 1 ele está aqui, ok? E ela vai passar por aqui. Ela vai estar subindo, né? E ela vai passar aqui pelo menos 1. Agora, onde ela passa em x? Nós vamos pegar a função e vamos igualar a zero. 3x menos 1 tem que ser igual a zero. Passo 1 para lá, x igual a 1 positivo, passo 3 dividindo, x igual a 1 dividido por 3. Então, aqui, mais ou menos 1/3, né? Exatamente, na verdade 1/3, que é 0,33, a minha reta vai passar. Então, a inclinação dela vai ser bem alta, né? Se eu colocasse o 1 aqui, até não fiz em escala, né? Então, a inclinação dela teria que ser bem alta. Vamos fazer só uma retinha para a gente esboçar aqui. Então, mais ou menos assim que funcionaria o gráfico. Então, raiz ou zero da função é encontrar aonde ela passa pelo eixo x, o eixo das abscissas, meus queridíssimos. É isso aí, tá? Deixa eu ver mais o que falta. Raiz ou zero da função foi...
esboçar o gráfico foi. A única coisa que falta agora, a gente tem que descobrir como que a gente encontra uma função, né, olhando para o gráfico dela. Só olhando, observando o gráfico, como a gente pode encontrar uma função observando o gráfico, né? Poderia cair uma questão assim, qual função é representada pelo gráfico abaixo? Então, vamos ver como é que fica isso aí, certo? Vamos colocar um gráfico qualquer aqui, né? Vamos colocar um plano cartesiano. Vamos colocar aqui, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, beleza. Vamos fazer uma reta que passa aqui pelo menos 2 e vai até, vamos ver, 1, 2, 3, vamos até o 4 lá. Aqui assim, né? Então ela é uma reta assim, ó, tá? Ela passa pelo menos 2 em y, tá? E passa pelo 4 em x. Coisas que a gente sabe dessa retinha aí, dessa, né? Vamos chamar ela de reta R, ela vai ser a nossa f de x que a gente vai ver agora, tá? Como que a gente vai montar essa função? Primeira coisa que eu posso definir, quem é o b? Quem é o meu coeficiente linear? Professor, o b é 4. Não, cara, o B não é 4. O B é onde passa pelo eixo YS, né? O eixo dos YS, o eixo das ordenadas, né? Eu brinco bastante em funções que um par ordenado XY, né? É como se fosse um casal. Lembra que da biologia, XX é homem e XX é mulher e XY é homem, né? A gente sabe lá a biologia que XX é mulher e XY é homem. Então, vamos considerar sempre que o Y é um homem e X é a mulher, né? Num casal que envolve as funções do primeiro grau. E é bem tranquilo de observar isso porque as ordenadas são essas assim, são as verticais, em uma relação. Quem que é ordenado a fazer as coisas? Sim, o homem é ordenado a fazer as coisas. Então, o eixo das ordenadas, né? Os homens são os ordenados a fazer as coisas. Um par ordenado é um casal, né? Quem que ordena as coisas? A mulher, ela sempre vem em primeiro lugar, a mulher sempre vem em primeiro lugar, ela vem aqui mandando o homem, tá? Ela mete uma ordem para o homem. E, inclusive, falando lá de conceitos básicos de função, né? Questão de domínio e imagem, quem que vocês acham que domina uma relação? Exatamente, as mulheres. Então, o X é o domínio, essa retinha aqui é o domínio da função, e o homem é apenas a imagem dela, tá? Só para conceitos basicões aí de funções. A primeira coisa que a gente pode dizer, então, é que o B, nesse caso, ele é menos 2. Tá? Ele é esse carinha aqui, onde passa pelo eixo Y. A minha função ela é do tipo y igual a vezes x mais b. Nós sabemos que o b é menos 2. Já sabemos disso. Certo? E a gente tem um outro ponto aqui. Ó. Nesse outro ponto aqui, ele é o quê? 4 e 0, né? 4 em x, 0 em y. O parzinho ordenado sempre é x e depois y. Sempre a mulher em primeiro lugar. Como a mulher aqui é 4, né? X, ó, o homem é 0, né? Porque está bem em cima do eixo, ó, y. Positivos para cima, negativos para baixo. Então, aqui no meio é 0. Então, esse pontinho aqui, ele é 4 e 0. Esse ponto a gente vai substituir aqui juntamente com o valor do b. Vai ficar mais ou menos assim. O y, ele é 0, tá? O a, eu não sei. É exatamente o que eu preciso encontrar para fechar minha função. Eu vou copiar a vezes o x. O x é 4. Tá? Eu coloquei aqui ó, o y e o x do ponto. Tá? A professora botou primeiro o 0 e depois o 4. É porque primeiro, na função vem primeiro o y, depois o x. Ó. Na minha funçãozinha está assim. Ó. Mas no ponto, primeiro o x, depois o y. Então, cuidado para não inverter aí. O b, né, mais o b. O b é menos 2. Cuidem o sinal, não dá para esquecer esse sinalzão aí. Nice. Vamos lá, então. 0 é igual a vezes 4. 4a mais com menos 2. Vamos passar esse menos 2 para cá, vai ficar mais 2, né? Igual a 4a. E nós vamos passar esse 4 dividindo, 2 por 4 é igual a a. Se eu simplificar 2 e 4, vai ficar 1 meio. Esse é o valor de a. 1 meio, tá? Então, a minha função, como que ela fica no final aí? Y é igual a vezes x. Quem é o a? 1 meio. Então, 1 meio vezes x. Vou colocar x sobre 2, tá? Porque 1 vezes x é x. Então, x meios, vamos colocar assim, pode ser, né? X meios mais o b, que é menos 2. Então, eu vou colocar direto aqui, ó, menos 2, né? Porque mais com menos é menos. Isso é a minha função dessa retinha aqui, tá? Beleza, pode ser que não tenha ficado muito claro, não é um exemplo muito, né? Não é um exemplo muito simples de se entender. Vou tentar fazer outro, tá? Vamos botar essa folhinha fora aqui e vamos para a próxima, né? Vamos colocar mais um exemplinho aí, vamos fazer uma retinha.
pegando sol na mesa aqui, guys. Que isso? Deixa eu dar uma notinha rápida aqui. Aqui, beleza. Então, vamos lá. Aqui assim. Top. Seguindo, vamos colocar aqui uma retinha, mais ou menos. Vamos colocar agora decrescente. Vamos colocar assim, tá? Negócio bosta aqui. E essa reta, ela passa agora pelo 2 em Y e ela passa pelo 1 em X, tá? Passa pelo 2 em Y e 1 em X. Nossa reta sempre vai ser do tipo Y igual a vezes X mais B. O nosso B, nesse caso, ele é 2, onde passa pelo eixo Y, certo? Então, 2. E o X e o Y desse ponto aqui, né? Vamos ver aqui. O X é 1 e o Y é 0. Parazinho ordenado aqui da abscissa, ele sempre vai ser o pontinho que está aqui e 0 no lugar do Y. Esse ponto a gente vai substituir aqui na função juntamente com o valor do B. Vai ficar como isso aqui. Y não é 0. O A a gente não sabe ainda, temos que descobrir. O X é 1, né? Mais o valor do B, que é 2, certo? Então, 0 é igual a A vezes 1 é A mais 2. Passando 2 para o outro lado, a gente tem menos 2 é igual a A. Então, A, nesse caso, vai ter o valor de menos 2. Como que vai ficar a minha função ao final? Y é igual. O A é menos 2, então menos 2 vezes X, ó, A vezes X, né? Mais o B, mais o B que é 2. Tá? Então, essa é a minha função desse gráfico aqui, meus queridos. Certinho? Acho que é isso aí. Esse exemplinho aí fechou tonight, né? Eu vou passar alguns exercises para vocês na sequência, anexado esse videozinho aí. Acho que vai fechar só esse videozinho para funções aí. Passa mais exercício, a gente marca uma livezinha para tirar dúvidas. Certo, meus queridos? Um forte abraço a todos vocês e uma excelente semana de estudo aí. Beijo no coração e fui!